Bom, boa tarde, pessoal. Então, vamos continuar aqui com a nossa sequência de reuniões do grupo, falando sobre alguns artigos aí que as pessoas têm, que os alunos têm escolhido, né? Então, hoje temos a apresentação do Renato Moisés, que vai, então, apresentar esse artigo aí da revista Ótica. Por favor, Renato. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Renato, eu sou aluno de mestrado aqui no grupo, orientado pelo professor Dr. Lino Mizoguchi. Eu vou apresentar esse artigo aqui do Strand, que foi publicado na Ótica em 2014. Ele vai falar sobre a resposta não linear ótica do CS2, né, do disulfato de carbono, mas especificamente a dependência temporal, espectral e da polarização dessa resposta não linear ótica. Ele divide o artigo basicamente em 6 partes, que seria a introdução, as origens da refração não linear do CS2, a técnica de beam deflection, os experimentos com domínio no tempo, os experimentos do scan e a conclusão. Primeiro, a introdução, mas a motivação de estar utilizando o CS2. Ele é amplamente utilizado na caracterização de soluções com não linearidades óticas, né? Ele tem uma grande não linearidade de terceira ordem, principalmente da refração. Ele é usado em várias aplicações, entre a fotônica, como em fibras óticas, em propagação de solitons, geração de supercontínuo, isolite, ultra fast time resolve imaging e também em optical switching. Ele também é usado, né, o que interessa para a gente, como material de referência na espectroscopia não linear. O interessante do CS2 é que você variando a duração do feixe que incide sobre ele numa cerca de 30 femtosegundos a 30 picosegundos, a ordem de magnitude da refração não linear dele varia bastante. Então, ele tem uma forte não linearidade não instantânea de resposta, fazendo interessante o estudo dele, né? Porque conforme você varia o feixe, ele basicamente se torna um material completamente diferente em relação às suas não linearidades. E sem essa caracterização em relação à largura do pulso e o comprimento de onda, se torna problemático utilizar o CS2 num experimento. Então, o Strand diz que antes havia poucos artigos falando sobre CS2 focando na magnitude em si da não linearidade. Antes ele falava que eram magnitudes relativas sobre essas dinâmicas não lineares e a resposta do núcleo. Então, eles usam essa técnica de beam deflection um pouco especial, adaptada por eles, que consegue, além de medir para a gente os tempos de resposta da terceira ordem, também dá essa magnitude absoluta e a simetria de cada componente das não linearidades, sem precisar usar uma referência. E aí ele vai usar, além da beam deflection, tanto o Z-scan, tanto o DFWM, que é o Degenerate for Wave Mixing, né? E ele vai usar tanto polarização linear quanto circular para diferenciar os efeitos não lineares. E, além disso, ele também calcula o espectro não linear da absorção. Tá. Basicamente, falando sobre as origens da não linearidade refrativa do CS2, basicamente são cerca de 4 efeitos que fazem com que a não linearidade varie. Esses efeitos são separados em 2 categorias. A gente tem os efeitos ligados aos elétrons ligados e os efeitos ligados ao núcleo. A contribuição eletrônica, para o caso dos elétrons, vem da resposta de terceira ordem, derivada da segunda hiperpolarizabilidade puramente eletrônica em cada molécula, e os do núcleo vão ser diferentes. Basicamente, os do núcleo não vão ser instantâneos, vão ser respostas não instantâneas, que são de aproximadamente centenas de femtosegundos, já chegando nos picosegundos, e são devidos à grande massa do núcleo, né? O movimento nuclear, ele dá origem a essa resposta de terceira ordem não linear, que vai alterar o Q1 da nossa molécula, né, do CS2, fazendo mudar a polarizabilidade molecular ou mudanças até na orientação média do ensemble molecular. Como a gente faz? Basicamente, você define a variação do índice de refração como sendo um termo ligado aos efeitos instantâneos e um termo ligado aos não instantâneos. Dos instantâneos, a gente está falando dos efeitos eletrônicos, aí vai depender apenas do N2 eletrônico e da intensidade do feixe. Para os não instantâneos, a gente tem esse R, que é a componente
de resposta de terceira ordem, que vai basicamente traduzir os efeitos não instantâneos da nossa molécula, e a intensidade que vai variar também com esse R. E aí a gente usa essa definição PN2 eletrônico quando a gente está longe do regime de absorção linear, então ele vai depender da parte real de Q3, e além disso, o Rzão que a gente definiu usa uma aproximação de que os mecanismos são independentemente lineares, então a gente pode fazer uma somatória de cada mecanismo de acordo com o tempo de resposta de cada mecanismo, sendo que esse tempo de resposta é normalizado. A gente vai ter 3 mecanismos principais que vão estar ligados a essa resposta não instantânea: o de colisão, o de libração e o de difusão. Eles seguem essas fórmulas complicadas para o tempo de resposta, que dependem de os modelos de osciladores amortecidos, osciladores quânticos, mas basicamente a gente tem esses taus de R e tal de F, que é de subida e de descida, então são curvas características de cada um desses efeitos, que vai ter uma subida característica e uma descida característica dentro das exponenciais e das curvas. E esses 3 efeitos junto com o eletrônico, eles têm diferentes dependências com a polarização. O de libração e difusão a gente chama de reorientacionais, que eles não têm uma dependência da polarização isotrópica, igual o de colisão e o eletrônico. E, além disso, a gente vai estar podendo usar todos esses efeitos, a distinção deles, a partir da técnica de beam deflection. Basicamente, a técnica de beam deflection é um tipo especial de pump and probe, né? Tem um feixe probe fraquinho e menor do que o feixe de excitação, que seria o pump, né? Ele é incidido na amostra, e o feixe de excitação é incidido com um delay e também com um ângulo diferenciado na amostra, que esse ângulo vai ser resolvido na polarização também. Essa técnica de beam deflection deles é especial para você gerar diferentes polarizações. E esses 2 feixes se encontram na amostra. A interferência entre eles 2 gera esse perfil aqui meio que gaussiano, de geração de uma lente mesmo na diferença do índice de refração, e isso causa com que o probe seja defletido, seja... ele tem seu grau mudado, e ele chega até o detector com uma deflexão. Basicamente, a medida do beam deflection realmente quer determinar qual foi esse grau que o feixe rotacionou, e ela tem algumas vantagens distintas em relação a outras técnicas de pump and probe. Ela produz um sinal linearmente proporcional à mudança do índice de refração induzido, e não requer nenhuma detecção heterodina, como, por exemplo, o DFWM, que eu tinha falado antes, que é o Degenerate for Wave Mixing. Bom, além disso, devido à dispersão alta do CS2, alguns pulsos vão propagar com diferentes velocidades de grupo. Então, aqui no beam deflection do Strayland, eles fazem um adendo para lidar com a dispersão da velocidade de grupo, que eles chamam de Group Velocity Mismatch, que é o GVM. Então, como eles querem uma técnica baseada em magnitudes absolutas, nesse caso eles fazem um beam deflection com algumas correções teóricas, algumas teorias mais sofisticadas, para que você possa descartar esse problema da dispersão da velocidade de grupo. E basicamente o que ele faz é escrever a equação de onda para um feixe de probe fraco centrado numa frequência ômega, e ele pega esse limite de zero depressão com o pulso de excitação em ômega e basicamente essa equação segue o termo de ΔN, né, que basicamente esse termo aqui é o instantâneo, e o segundo termo é o não instantâneo, de novo, e a gente usa também uma aproximação de amostras finas. Então, você tem um comprimento efetivo da amostra muito menor que a espessura de Rayleigh, e isso faz com que a radiação de excitação seja independente da propagação na distância Z e da rotação do ângulo também. Então, basicamente, o que tem de diferente aqui do que a gente tinha definido o ΔN é esse fator de 2 que surge, porque a gente não tem um único feixe gerando o próprio efeito do Z-scan, por exemplo, do efeito lente. A gente tem um efeito cruzado de um feixe de excitação e um feixe de probe, então a gente tem que pôr um fator de 2 aqui. E
bom, isso daqui vai voltar a ser comentado antes. Aí o que ele faz para resolver o problema da dispersão de velocidade de grupo é basicamente considerar que os campos do feixe de excitação e do feixe de prova, eles interferem e gera essa grade de índice de refração, né? Que vai gerar com que um campo difrate na direção do outro e o outro difrate na direção do primeiro. E isso causa com que a fase e a amplitude tenha esse efeito de phase shift dobrado, que eles chamam de weak wave retardation, né? Basicamente, como os efeitos não instantâneos são devagares para conseguir acompanhar esses efeitos eletrônicos instantâneos que geram no índice de refração, ele pode usar essa equação para o caso não degenerado do campo elétrico do feixe de probe, tanto do feixe de excitação, e ele consegue escrever essa relação toda, que vai depender de uma deconvolução aqui de gaussianas com as error functions, e com, de novo, os termos que dependem de Rzão, e surge esse ρ, que é o fator de GVM, né, o fator da dispersão de velocidade de grupo. Então, ele determina no experimento dele esse fator de GVM, e assim ele consegue ter uma resolução temporal muito melhor do que antes. Porque se você faz o beam deflection sem determinar isso, é como se a sua medida ficasse, a sua curva ficasse um pouco mais achatada, né? A resolução temporal do experimento não depende mais apenas do aparato, dos parâmetros do aparato, depende também da dispersão do material. Então, ele usa isso aqui para conseguir ter uns fittings mais precisos. E aí, para começar o primeiro experimento que ele faz, que já são os experimentos no domínio do tempo, ele vai estar querendo medir a magnitude, as constantes de tempo e a dependência da polarização de cada um daqueles mecanismos que eu falei, né? Libração, colisão, difusão e ainda os puramente eletrônicos. Vai ter algumas modificações em clássico de pump and probe ou já do beam deflection. Ele usa lâminas de onda para poder realmente tá medindo e variando a energia do pulso, assim como a polarização também, para gerar diferentes composições de polarização, para ter diferentes índices de refração. E o que ele usa aqui é um laser de titânio safira, chirpado, igual que a gente usa no grupo, né, com CPA, e em 800 nanômetros, a largura de banda de 28 nanômetros, repetição de 1 kHz, igual o Dragon também no grupo, e ele está querendo um pulso de excitação de aproximadamente 50 femtosegundos. O que ele vai medir é não só quanto que o ângulo desviou no detector, mas também a diferença de energia que esse detector de quadrante aqui vai estar vendo entre a esquerda e a direita do que era esperado antes, né? Quanto que para a esquerda e para a direita variou essa energia. Nesse caso, ele descreve essa equação aqui para a mudança no índice de refração. Ela depende da configuração da polarização paralela e da configuração da polarização perpendicular. E ele diz que para os efeitos de simetria isotrópica, que é, por exemplo, o eletrônico e o de colisão, você tem que a variação do feixe perpendicular do isotrópico é a variação do feixe isotrópica do paralelo dividido por 3, e para o reorientacional, se você muda de perpendicular para paralelo, muda o sinal e divide por 2. Então, você consegue chegar nessa equação aqui, que vai relacionar o ângulo que você está medindo no beam deflection com a polarização usada e o tipo do efeito, né? Se ele tem simetria isotrópica ou reorientacional. Então, ele vai usar 3 configurações, paralelo, perpendicular e no ângulo mágico. O ângulo mágico vai ser de 54,7 graus, que vai ser essa configuração em que não depende dos efeitos reorientacionais. Então, ele já começa medindo por esse, para ter uma medida já dos efeitos isotrópicos, no caso paralelo. E para o caso perpendicular pela lâmina de onda, ele já consegue achar outra relação que vai depender do isotrópico junto com o reorientacional, e por caso linear também. Então, ele tem basicamente 2 incógnitas e 3 equações, então ele parte da terceira e consegue comprovar uma pela outra aqui. Esse aqui é o primeiro experimento que ele mostra. Isso daqui é um gráfico da diferença de energia, que nem eu comentei que o beam deflection mede a direita e a esquerda pela própria energia, né, que é normalizado na porcentagem, pelo tempo de delay. Esse delay seria realmente a diferença temporal entre o pulso probe, e o pulso de excitação. E aí a gente pode ver algumas coisas.
Basicamente, aqui, o paralelo é a curva preta, a curva com o ângulo mágico é azul, e a curva vermelha é a perpendicular aqui. Então, por exemplo, para efeitos puramente eletrônicos, que seria o ângulo mágico, que a gente tem só a simetria isotrópica, a gente consegue ver que ele tem esse tempo de subida, esse tempo de caída, e isso logo vai para zero. Então, se a gente transformar essa diferença de energia no fator Rzão, que seria o N2 do mecanismo, vezes o tempo de resposta do mecanismo, a gente consegue ver que aqui, para a colisão, por exemplo, a gente teria esse tempo de decaimento. Do mesmo jeito, o paralelo e o perpendicular, que vão depender tanto do isotrópico, tanto do reorientacional. Então, a gente consegue, pelo preto e pelo verde, né, por essas curvas, a gente consegue... Desculpa, eu esqueci de colocar aqui, mas a verde é a soma da paralela com a perpendicular aqui. A gente consegue separar, tanto para o caso isotrópico, os efeitos eletrônicos com colisão, e tanto para o caso reorientacional, separar a libração com a difusão, né? Então, como, por exemplo, o ângulo mágico, esse regime é dominado pelos efeitos eletrônicos, ele tem uma pequena contribuição não instantânea, né, dos efeitos mais demorados, que é consistente com outras observações. E, além disso, medindo um paralelo e um perpendicular, a gente consegue separar a libração e difusão, como eu falei. Além disso, ele consegue, por esse mesmo método, por essas mesmas medidas, relacionar como que o N2 eletrônico se liga com o Q3. Então, ele consegue determinar vários componentes de Q3, como Q3 XXX, XYXY, XYX, XXYY e, de novo, XXX aqui. E, basicamente, você já tem uma descrição completa aqui da não linearidade para o caso eletrônico. E aqui também na tabela que eu coloquei novamente, a gente consegue ver os tempos de subida e o tempo de queda de cada caso. Então, acho que esse daqui é um dos gráficos mais importantes que ele coloca no trabalho dele, que com essa técnica ele basicamente conseguiu fazer todo um estudo aqui de uma caracterização do CS2 para quando é usado, por exemplo, experimentos de Z-scan depois. Aqui para o caso dos experimentos de DFWM, eu coloquei o texto porque eu nunca tive contato com essa técnica, então eu quis deixar aqui basicamente para falar o melhor possível sobre isso, né? Mas ele está usando essa técnica para prever os resultados encontrados pelo beam deflection e tentar fazer um fitting. Então ele usa um laser Clark CPA também de Tânia Safira, e além disso um amplificador paramétrico óptico, isso em 700 nanômetros, e o laser Clark em outra comprimento de onda, nem outra taxa de frequência, para que você consiga fazer essa geração de uma frequência nova a partir das outras 3 frequências que você tem, né? Então ele usa um prisma compressor para basicamente você comprimir os pulsos, e passa para um beam splitter também, que basicamente o beam splitter vai estar trabalhando com um lado que é difratado para o feixe de estação e o outro lado que é difratado para o feixe de probe, né? E aí, quando esses dois feixes são encontrados no CS2, eles geram o índice de refração de grade que a gente tinha visto que difrata. E aí, o que vai ser CDF-WM? Vai ser o sinal medido proporcional à eficiência dessa difração, que é ligada ao quadrado do índice de refração não linear. E, bom, basicamente é esse o gráfico. Ele tem aqui o sinal DFWM pelo delay, né, que de novo é o delay entre o pulso probe e o de excitação. A gente vê que, por exemplo, se você tem um delay entre esses dois pulsos que já são de uma ordem aqui, por exemplo, de entre 0,25 ou 0,50 segundos, você já tem um zero do sinal de DFWM. Então, isso já condiz sobre quais efeitos não lineares vão estar na sua amostra. Ou a gente pode ter, entre esse pequeno intervalo de 0 a 0,25, esses 2 decaimentos do sinal de DFWM, né? E isso, basicamente, ele não explica muito bem. Eu fiquei bastante confuso nesse artigo, mas ele diz que como esse fitting encaixa com os pontos, isso condiz que os resultados do beam deflection estão assegurados por isso. Bom, falando agora para terminar sobre o Z-scan, eles usam o Z-scan entre 700 e 1064 nanômetros, então é uma ampla região espectral, mudando a largura de pulso usando esse prisma compressor ou alargador.
E, de novo, é usado o laser Stannard-Safira, do Clark mesmo, que foi usado no DFWM, e eles vão estar variando entre 32 femtosegundos a 2,3 picosegundos. A energia, de novo, vai ser controlada pelo polarizador, né, pela lâmina de onda, de novo vai ser resolvido na polarização, e aqui eu não entendi direito também como que eles fizeram isso, mas eles usam um beam splitter para fazer tanto um Z-scan absortivo, tanto um Z-scan refrativo. Então, eles conseguem estar medindo a refração não linear e a absorção não linear ao mesmo tempo. Não sei exatamente se eles estavam usando duas amostras ao mesmo tempo, mas eles dizem que é simultaneamente. E, basicamente, a gente volta para aquelas equações do delta N que a gente tinha encontrado e chega numa equação só, que vai relacionar o N2 efetivo com o N2 eletrônico, que vai depender dessa série de integrais aqui, quando a gente considera que a resposta é instantânea e basicamente você pode tomar essa taxa temporal da intensidade e tirar o N2 efetivo para fora também. Então aqui é para o Z-scan, basicamente as bolinhas verde aqui são para 1064 nanômetros e as bolinhas pretas são para 700 nanômetros. Aqui ele inclusive faz medidas em outros lasers para conseguir chegar nessa largura de pulso. Então esse daqui está abertinho em relação aos fechadinhos, só para poder chegar nessa região. Mas a gente vê que esses resultados de Z-scan também validam os resultados do beam deflection, também validam os resultados do DWFM. Inclusive, a gente vê como o CS2 ele tem realmente esse engrandecimento muito forte pelos efeitos orientacionais, como os pulsos vão ficando longos, o N2 efetivo dele aumenta bastante, né? Esses daqui são todos feitos no caso linear, e aí o fitting para os pulsos curtos é o fitting do pulso eletrônico, e para o caso longo você soma a contribuição de cada componente de novo. Aí, usando agora a polarização circular também, ele consegue determinar essa razão entre o N2 linear e o N2 circular. Pela teoria, para o caso que você tem simplesmente efeitos eletrônicos ou a simetria isotrópica, deveria ser 1,5 essa razão, e para o caso reorientacional deveria ser 4. Então, aqui a gente já vê que realmente parte de 1,5, só que ela termina em 3,4. Isso porque a gente não consegue desconsiderar os efeitos eletrônicos, então é como se o efeito eletrônico estivesse puxando essa curva um pouco para baixo, né? Não chegaria nunca a 4, porque os efeitos eletrônicos vão estar presentes, mas ele consegue usar esse fitting aqui de acordo com as razões do beam deflection também, que vai dizer que o delta N circular depende do paralelo do ISO e do paralelo do reorientacional, e consegue achar essa razão aqui para o N2 linear para circular para os pulsos longos, que vai depender do N2 linear para os pulsos longos, que é a soma das componentes que nem mostrado aqui, e esses dois fatores que dependem dos pulsos circulares aqui. Então, essa razão dá aproximadamente 3,4, e ela mostra realmente de novo engrandecimento conforme a duração do pulso é aumentada. O penúltimo aqui, ele queria ver a dispersão dos efeitos eletrônicos. Então, basicamente, ele faz a scan com os menores tempos de pulso possíveis. E, além disso, ele diz que você não pode menosprezar os efeitos orientacionais, porque mesmo nos tempos de pulso curto, que seria instantâneo, está acontecendo orientacional e aumentando o N2 efetivo até 2 vezes. Então, o que ele faz é fazer os Z-scan em pulsos longos também, para poder descontar essa contribuição de quando você tem os pulsos curtos. E aí, para pulsos de nanosegundo, você também pode ter um efeito mais de eletrorestrição, mais da ordem térmica, que ele também desconta. E para os pulsos de femtosegundos, que são os pulsos curtos, você descarta a contribuição orientacional, já que o orientacional não depende do comprimento de onda. E a gente vê que para as bolinhas abertas, que são os pulsos longos, e para as bolinhas abertas e para as bolinhas pretas aqui, em tantos casos que ele fez o Z-scan, nos dois a dispersão é bem pequena, então você realmente tem uma dispersão desprezível no caso eletrônico. E para mostrar isso, ele também faz um plot do N2 eletrônico, e o plot do gráfico de absorção não linear, aqui do CS2. Ele usa o modelo SOS para fazer esse gráfico, e o problema que ele encontra é que para esse gráfico do N2 eletrônico, ele teve que multiplicar por 2 a magnitude dessa curva. Então, basicamente, aquele fator de 2 que ele encontrou devido à correlação entre os pulsos cruzados não apareceu aqui, porque ele atribui que é uma simplicidade do modelo. Essa parte
Eu realmente não entendi, porque eu achei que o modelo estava conseguindo cobrir realmente todas as variáveis possíveis, mas provavelmente existe alguma mistura de conceitos aí, não sei se, por exemplo, até que ele seguiu o Boyd e resolveu colocar esse fator de 2 devido aos pulsos cruzados, ou experimentalmente esse fator de 2 era para ter aparecido em algum outro lugar, mas essa curva beta foi multiplicada por 2. E a curva da absorção mostra também o quanto o N2 de efeito eletrônico tem uma ordem até parecida com a absorção não linear. Então, isso foi algo que eles tomaram cuidado durante todo o experimento para não estar perto dessa banda de absorção também. Bom, a conclusão é que eles conseguiram caracterizar o CS2 temporalmente, espectralmente, de acordo com a polarização. Então, outros trabalhos podem usar todos esses dados do CS2 e também eles acreditam que outros materiais podem ter esse comportamento parecido que vale a pena ser caracterizado. Então, obrigado. Desculpa se ficou um pouco corrido e confuso, mas tento agora nas perguntas deixar um pouquinho mais claro.